Muito bem, meus irmãos, eu os saúdo com a paz do Senhor Jesus neste momento. Nós estamos aqui nessa transmissão, mais uma vez, essa segunda-feira, uma segunda de vitória na presença de Deus. Eu tenho a certeza que Deus, Ele tem coisas grandes a nos revelar. Nós estamos neste propósito, nessa campanha de segunda-feira, a segunda da vitória na presença de Deus. Neste propósito, traremos uma palavra, uma mensagem diretamente do coração de Deus para a sua vida, uma mensagem, uma palavra de ensino da palavra de Deus, uma mensagem que vem da parte do Senhor para a sua vida. Tenho certeza que a presença de Deus estará uma vez mais sobre a vossa vida, sobre o vosso coração, sobre a vossa mente, sobre a vossa alma. Creia no poder de Deus que há acerca do propósito que nós fazemos para com o Senhor. Em nome de Jesus, tenha certeza que a graça, o favor de Deus já está sobre a sua vida, no nome do nosso Senhor. Quero que você compartilhe essa transmissão, que você curta e compartilhe com alguém próximo essa transmissão, para que Deus ele possa abençoar mais vidas através do compartilhamento dessa transmissão. O Espírito Santo de Deus é quem fala a nossa vida, fala ao nosso coração. E esta é uma segunda de vitória na presença de Deus. Eu quero ler aqui João, capítulo de número 16, versículo de número 7, que diz assim a palavra do Senhor: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amados, a palavra de Deus sobre a nossa vida neste momento fala acerca do Espírito Santo, acerca da importância que há do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Há uma extrema importância da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque sem o Espírito Santo não há vida cristã, não há salvação, não há nada que possa o homem fazer por si mesmo sem o Espírito Santo. Não há bondade em nós, não há graça, não há favor de Deus sem a graça do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, nos versículos ao qual nós lemos, que o Espírito Santo ele vem a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo ele convence a vida de uma pessoa. Que o Espírito Santo ele convence um coração, ele convence, ele transforma a vida de uma pessoa. E essa é uma manifestação da graça de Deus, uma manifestação do poder de Deus, a pessoa do Espírito Santo internamente diante daqueles que crêem. É uma manifestação interna e não externa. A graça e o poder da pessoa do Espírito Santo diante da nossa vida. Quando o Espírito Santo age diante de nós, tem que haver mudança, tem que haver transformação. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia vai dizer que o espírito deste século, quem? O inimigo, ele cega o entendimento das pessoas, porque não tem a graça nem o favor do Espírito Santo e acaba se entregando à cobiça, ao pecado e à escuridão da morte.
O Espírito Santo nos convence a servir a Deus e ele concede a alegria da salvação. João capítulo 14, versículo de 21. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. É impossível satisfazer a vontade de Deus. É impossível satisfazer a vontade do Senhor que está descrita na sua palavra sem o Espírito Santo, sem a graça do Espírito Santo, sem o favor da pessoa do Espírito Santo. E Jesus, ele disse que não nos deixaria órfãos, que ele mandaria o Espírito da verdade, o Espírito que guiaria diante de toda a verdade da palavra de Deus sobre a nossa vida. Jesus disse, ele nos capacitará para andar de acordo com a palavra de Deus. Então, Jesus, ele disse que ele não deixaria ninguém sozinho. Ele não nos deixaria um órfão, mas que a pessoa do Espírito Santo o representaria. Então, a palavra do Senhor neste momento sobre a sua vida é: você não está sozinha, você não está sozinho. O Espírito de Deus, o Espírito Santo está do seu lado. O Espírito Santo nos capacita para receber a palavra de Deus e a confiar nas promessas do Senhor acerca da sua palavra, acerca do que ele tem para nós, acerca da profecia, do favor de Deus diante da nossa vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. A pessoa do Espírito Santo nos demonstra o caminho a seguir. A palavra de Deus, o verbo vivo, o caminho, a verdade, a vida. A palavra vai dizer que o homem ele se tornou imperfeito, corrupto. O pecado fez com que Deus não pode estar perto dele de jeito nenhum, porque Deus é santo e há uma separação entre o pecado e Deus. E eu não posso produzir nada em mim, nenhuma bondade em mim, porque sou inclinado ao pecado. Somente com a regeneração do Espírito Santo diante da minha vida que eu posso receber o favor de Deus. Somente com a ação do Espírito Santo diante da sua vida você pode vencer essa dificuldade, você pode vencer este problema, você pode vencer essa situação. O Espírito de Deus, nesta tarde, o Espírito Santo está trabalhando a favor da sua vida. Creia em nome de Jesus, seja qual for a sua situação, o Espírito de Deus é quem trabalha. Tu não pelejarás. Nesta peleja, o Espírito Santo, o representante de Jesus, é quem vai lutar por você. Deixa a sua causa na ação do Espírito Santo. Deixa a sua causa diante do advogado, diante do juiz, diante a qual Deus cuida da sua causa. Em nome de Jesus, o que você está precisando nessa segunda-feira da vitória de Deus sobre a sua vida, é o Espírito Santo quem vai realizar esta obra. Nós não devemos fazer nada por nós mesmos, a não ser pelo Espírito Santo, pela graça e pelo favor de Deus. Creia em nome de Jesus que neste momento, nesta mensagem, o Espírito Santo de Deus está trabalhando sobre a sua vida, está trabalhando sobre a sua causa. Se não fosse a misericórdia de Deus, através do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós seríamos consumidos, mas o seu favor está diante daqueles que creem. O Espírito Santo, ele concede frutos sobre a nossa vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso, se falta alguma coisa diante da sua vida, se está faltando algo, o Espírito Santo é quem completa. Deixe o Espírito Santo completar aquilo que está faltando sobre a sua vida. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada vai faltar diante da sua vida através do Espírito Santo de Deus sobre a sua alma, sobre a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Creia no favor de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo nos torna nova criatura diante da presença de Deus. A ação do Espírito Santo transforma a vida desta pessoa que você coloca, que você pede em oração. A ação do Espírito Santo alcança a sua causa, a sua vida, aquilo que você precisa, necessita das mãos do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo de número 18 diz: e não vos embriagueis com o vinho, a qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, nesta segunda-feira da vitória, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não há obra do Senhor. E não há nenhuma obra que seja abençoada por Deus sem o Espírito Santo. Lucas 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder de Deus, poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós não podemos realizar nenhuma obra sem a ação do Espírito Santo, sem deixar que o Espírito Santo nos direcione diante da nossa vida. Zacarias capítulo 4, versículo de número 6, e respondeu dizendo esta palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, o Senhor dos exércitos. Você vai vencer nessa segunda-feira de vitória pela presença do Espírito Santo diante da sua vida. Qual voz que nós ouvimos? A voz da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o conselheiro da nossa alma, é o conselheiro da nossa vida. Se nós ouvimos a voz do nosso coração, nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós deixamos de seguir a vontade do Senhor, mas que nós venhamos a ouvir a voz do Espírito Santo que fala diante do nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 19: não extinguais o Espírito que está diante de vós, o Espírito Santo. Deus escolheu a sua vida para fazer morada. Deixa a direção do Espírito Santo sobre a sua vida, porque quando nós escolhemos por nós mesmos, nós fazemos coisas a qual não agrada a Deus. Nós tomamos direção a qual não passamos por bem naquilo que escolhemos, porque deixamos a direção de Deus de lado. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a quais está selado pela promessa do dia da redenção. Quando nós não obedecemos à voz de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Ele tem uma direção sobre a nossa vida. Ele tem uma direção sobre você. Em nome de Jesus, receba neste momento a direção do Espírito Santo sobre a sua alma. Em nome de Jesus, receba a direção do Espírito de Deus. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco
para sempre. Essa é a promessa de Deus. O Espírito Santo consola a vossa alma. Deus, ele não quer nos ver entristecido, angustiado, ansioso, mas quer ver-nos cheios do Espírito de Deus, a qual a alegria do Senhor acerca da nossa salvação. O Espírito de Deus levanta a vossa alma neste momento. Se você recebe esta palavra do Senhor, esta palavra do Espírito Santo, ele enche a vossa alma, pois sois templo do Espírito, diz a palavra do Senhor. Hoje, juntamente comigo neste momento, Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, a qual prometeu, Senhor, fazer morada diante da nossa vida, ó Pai. Alcança, Senhor, a vida desta família, de cada um neste momento, em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, a qual é a promessa diante da nossa vida, guia, Senhor, o nosso coração, a nossa alma neste momento. Alabassuri mirianda alabás. Meu Deus, meu Pai, contempla, Senhor, o que precisa, o que almeja esta pessoa, Senhor. Eu creio que neste momento de oração, Pai, o Senhor age diante desta vida, entrega, Senhor, a vitória, Pai, diante desta vida. Aleluias, eu posso ver pela graça, pelo poder de Deus, pelos olhos espirituais, Deus agindo diante da sua vida neste momento, em nome de Jesus. Deus convence uma pessoa da sua casa, da sua família, a qual você ora. Deus, ele muda o caráter, Deus, ele muda a situação. Creia no poder de Deus, o poder da revelação do Espírito Santo. Ele se revela diante de nós, em nome de Jesus. O Espírito de Deus convence, o Espírito de Deus muda e molda o caráter, ele muda a sua situação neste momento. Em nome de Jesus, receba portas abertas da parte do Senhor. O Senhor tem prosperidade diante da sua vida. Receba pelo Espírito Santo a promessa de Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Que a presença do Espírito Santo continue sobre o vosso coração neste momento e sempre, em nome de Jesus. Compartilhe esta palavra, coloque aí o nome da pessoa que você coloca em oração, coloque aí o nome desta pessoa e tenha certeza no agir de Deus, tenha certeza no agir de Deus diante da sua vida neste momento de oração, em nome de Jesus. Grande é o favor de Deus. Receba a presença do Senhor nesta tarde sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.